Uma boa noite na paz de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Se você tiver com a sua Bíblia, abra em Lamentações capítulo 3, Lamentações de Jeremias. Talvez se puderem colocar no Data Show. Lamentações de Jeremias capítulo 3, para lermos versículos 17 a seguir. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. Estou com a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma versão mais popular. Trace um paralelo com a leitura que você tem em suas mãos. Capítulo 3, verso 17. Já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Eu penso sempre nisso e fico abatido. Para que você entenda, até aqui são recordações que nós vamos ver nesta noite precisam ser apagadas, mas em seguida o profeta nos apresenta recordações que devem ser mantidas e cultivadas, quando ele diz: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Você pode dizer amém? Podeis tomar assento. Expresso minha enorme satisfação em poder retornar à igreja, aqui a comunidade Peniel. Louvar a Deus por rever amigos e conhecer outros que ao longo dos meses se agregam ao corpo de Cristo. Estar aqui com meu amigo Pastor Luiz, nosso presidente do Conselho de Pastores, que tem sido um amigão, parceiro de caminhada, nosso intercessor, nosso conselheiro. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pelo rebanho do Senhor que está sob seus cuidados. Deus abençoe. Com a pastora Silmara, isso, né? Deus abençoe. E cumprimento todo o ministério local, os pastores, nossos atalaias, a liderança da igreja. Bom estarmos juntos e podemos ter a deferência, pastor Luiz, de mais uma vez usar essa tribuna. Aliás, é a primeira do ano 2021, disse pastor Luiz. Estamos começando a caminhada de palestras. Geralmente a gente faz uma média de 200 palestras por ano. Essa é a nossa média. Mas a primeira está sendo aqui, né? Peniel, casa de Deus, né? Não pensa diferente, né? Lugar onde Deus está. Pastor Ivan, obrigado pelo carinho. Mora aqui em Itapema, é o nosso coordenador regional, atende todos os municípios aqui do litoral e também do Alto Vale, e é sempre um parceiro de caminhada. Estivemos na quinta-feira juntos ali em Presidente Getúlio, levando uma palavra de solidariedade aos nossos irmãos. Eles acompanharam aquela tragédia ambiental que ceifou 18 vidas, e nós fomos ali levar também recursos por parte do governo do estado para aquele município. O pastor Ivan nos acompanhou e está aqui com o Emerson. É a primeira vez aqui, Emerson? Já esteve aqui? Primeira vez? Primeira. Bom, o Emerson, para quem não conhece, então, deixa eu apresentar a Valesca, né? A Valesca está acompanhando. O Emerson é bisneto do fundador da obra pentecostal aqui em Santa Catarina. No dia 15 de março de 1931, o bisavô dele realizou o primeiro culto pentecostal em Santa Catarina, aqui na cidade de Itajaí, há 89 anos, né? O bisavô dele queria ser padre, e os pais dele, que moravam em Itajaí, o mandaram para um seminário lá em Itajaí, no Rio de Janeiro. E esse jovem de Itajaí começa a estudar nesse seminário lá no Rio,
Mas ele cai na gandaia, cai na boemia, no carnaval, e contrai tuberculose. Era algo bem pior do que coronavírus naquele tempo. E ele é expulso do seminário, tuberculose. Ele, com vergonha de voltar para casa, vai morar no porão de um navio, lá no Porto do Rio. Ele está morrendo. E hoje também tem uma temática missionária aqui, né? Passa por lá um jovem missionário, crente, que amava Jesus, e viu aquele jovem catarinense morrendo e disse: eu preciso fazer alguma coisa. E ele vai até a igreja Assembleia de Deus Madureira, lá no bairro de Madureira, no Rio, onde estavam os pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingen e Paulo Eivas Macalão. E eles: olha, tem um jovem morrendo no porão de um navio com tuberculose, vocês precisam ir lá e orar por ele. E esses 3 pastores vão lá, oram pelo pastor André Bernardino, e ele é imediatamente curado. O pastor Gunnar Wingen acolhe esse jovem na sua casa, e durante 6 meses o discipula, mostra o evangelho para ele. Ele tocava cavaquinho, e ele começou a cooperar na igreja, com os louvores. E depois de 6 meses, o pastor Gunnar disse para ele: agora você vai para os teus, lá em Itajaí, e vai falar das boas novas do evangelho. E no dia 15 de março de 31, ele realiza um culto com alguns vizinhos, tios e tias, e naquela noite, 2 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. E hoje, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, são mais de 400 mil pentecostais em Santa Catarina. E tudo começou lá, com o bisavô do Emerson, que nos ajuda, roda conosco o estado, mora em Guaramirim, funcionário da prefeitura ali, mas final de semana sempre está conosco, ministrando louvor e abençoando o povo de Deus. E com a permissão do pastor Luiz, eu vou pedir para o Emerson cantar o Além do Rio Azul. Pode ser? Pode ser, pastor? Só para nós prepararmos nosso coração para a palavra. Comigo, Denise, minha esposa, que nos acompanha aí nas nossas viagens, é também suplente do senador Amin, e tem sido uma bênção na nossa vida. Eu sou casado há 34 anos, né? Eu não tenho cara assim de tão velho, né? Mas o futebol ajuda um pouco, viu? Vai lá. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quantos têm a viva esperança de um dia morar no céu eternamente com Ele? Canção que diz assim: além do rio, as ruas são de ouro e de cristal. Som aqui, por favor. Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza. É o microfone, está sem som o microfone. Nunca mais. além do rio azul. Alguém conhece? Vamos juntos. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. E o melhor de tudo aqui, verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Quem crê? Não.
não haverá nenhum clamor. Verei os lábios de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia. 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita. E eu gostaria de iniciar com a seguinte proposta, tomando como base uma palavra-chave para esta caminhada que foi iniciada há 10 dias: resgate, restituição. Eu gostaria que você entendesse que você só pode resgatar aquilo que você perdeu. Escute, você só pode ter restituído aquilo que você perdeu. E é isso que nós vamos encontrar nesse texto, um texto pesado, é verdade. São 5 poemas que nós temos aqui em Lamentações de Jeremias. E nós vamos observar que Jeremias perdeu algumas coisas que ele precisava resgatar na sua caminhada com Deus. De fato, o que nós temos aqui é um poema chamado de Cântico Fúnebre, porque após 18 longos meses de cerco, dizem os historiadores, no dia 19 de julho de 586 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém, destruíram o templo, deportaram a maioria da população para o exílio, deixando para trás apenas alguns pobres e idosos e fracos e doentes. Ainda hoje, os judeus fazem leitura desse livro. Quem já foi em Jerusalém pode comprovar isso. Diante do Muro das Lamentações, os judeus, principalmente os ortodoxos, estão ali lendo dia após dia o livro de Lamentações de Jeremias. E em todos os meses de julho, esse poema é lido nas sinagogas espalhadas por todo o mundo. O livro de Lamentações. Se você já leu, você vai ver que é um cenário marcado pela presença do caos, da dor, da aflição, da angústia, do estilhaçar dos sonhos, do sofrimento que quase sempre nos foge à compreensão. E o poeta, ele inicia questionando Deus com algumas perguntas existenciais profundas, que de vez em quando eu e você fazemos. Por que, Senhor? Até quando, Senhor?
Eu não estou entendendo. Por quanto tempo vai durar esta prova? Talvez como Jeremias, você está aqui nesta noite, na Peniel, em Itapema, dizendo: Senhor, eu estou no limite. E esse poema cheio de pesar é o desabafo de alguém que deixa jorrar a sua mágoa, como que a de um enlutado no sepultamento de um amigo íntimo, que talvez teve uma morte trágica. É claro que esse cântico é um cântico comunitário, personificado na pessoa, ou digo, na cidade de Davi, Jerusalém. Aliás, Jeremias, o profeta, vai retratar para nós, vai usar para nós a metáfora de uma mulher. Ele diz que Jerusalém é como uma mulher viúva, que chora a morte do seu esposo e a perda dos seus filhos. É um lamento. E é claro que ele traça também um paralelo com a sua própria vida. Se você olhar Lamentações 3:1, ele vai dizer: eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Palavra pesada. Eu sou aquele que sei o que é sofrer os golpes da ira de Deus. E aí você olha para mim nessa noite e diz: Ismael, mas o que Jeremias perdeu? O que Jeremias precisava resgatar? É claro que se você olhar para a cidade de Jerusalém, ela perdeu a sua glória, perdeu a sua segurança, perdeu a sua monarquia, ficou completamente desolada. Lamentações 1:1 descreve a situação da cidade com o seguinte texto: como está abandonada a cidade que antes vivia cheia de gente. Era uma cidade respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Esse é o retrato de Jerusalém, e por isso surge o cântico Lamentações de Jeremias. Mas Jeremias traz toda essa dor da cidade para a sua própria biografia, e ele vai dizer: eu também perdi. E o que Jeremias perdeu? Ele perdeu 3 dádivas, aquelas que estão entre as mais preciosas do ser humano, e eu gostaria que você gravasse bem isso. Jeremias perdeu a paz, Jeremias perdeu a felicidade, e Jeremias perdeu a esperança. Uma situação bem mais crítica do que qualquer um de nós que esteja enfrentando o coronavírus. Este homem, profeta de Deus, vai dizer, Lamentações 3:17, eu já não sei mais o que é paz. É ele que está dizendo. E ele completa dizendo: e eu esqueci o que é felicidade. E no verso 18 ele completa dizendo: eu não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Que coisa! Não é um ateu que está dizendo isso, não é um pagão, é um judeu, religioso, profeta de Deus. E porque Jeremias havia perdido temporariamente essas dádivas, foi uma espécie de processo de depressão que Jeremias vivenciou. E a depressão nada mais é do que a morte do futuro por antecipação. Isso é depressão. Quando você não tem mais expectativa, quando já não há mais sonhos. E ao longo do poema, o senso de destruição é muito agudo. Eu não tenho tempo aqui para detalhar, mas se você olhar o capítulo 2, você vai ver Jeremias descrevendo jovens executados, virgens violadas, muros derrubados, o templo incendiado, criancinhas de peito mortas de fome. Tragédia. A consciência do castigo divino e o cenário de tragédia foram tão intensos que Jeremias quase que se desespera, a ponto de dizer: a minha esperança no Senhor acabou. E ele começa a olhar para o seu caminhar
com o povo de Deus, tantas vezes tentando alertar que o castigo chegaria. E ele vai dizer no verso 19: eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, e eu penso sempre nisso e fico abatido. Os dias bons tinham desaparecido. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, não é? O dia que você podia abraçar o amigo, não precisava de máscara, não precisava de álcool gel, nem se pensava em vacina. Eram os dias de Jeremias. Ele diz: esses dias ficaram para trás. É claro que a esperança é o apoio dos que sofrem, e quando ela se perde, parece que não há mais razão para prosseguir. Se você não sabe, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em alguma parte do mundo. No Brasil, a cada 45 minutos alguém se suicida. Por quê? Perderam a esperança. Acrescente-se a todas essas desgraças aquilo que Jeremias vai chamar o silêncio de Deus, e isso dói. Eu acho que você já passou por essa experiência, quando o céu parece de bronze. Jeremias vai dizer no capítulo 2, verso 9: não se ensinam mais os mandamentos do Senhor, e os profetas não recebem mais visões de Deus. Olha só a situação do profeta. Na casa do Senhor não tem mais palavra do Senhor. E aí você pergunta: mas Ismael, estamos a 2.400 anos depois, é possível que passemos por situações similares a essa? Claro que sim. Pedro vai nos dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 6, escute: agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, que o apóstolo Pedro afirma que todos nós estamos sujeitos a estarmos, diz ele, por um pouco de tempo contristados com várias tentações. Contristado significa estar profundamente entristecido. São situações na vida que nos perturbam, que nos trazem sofrimento. E aí você diz: bom, mas se isso é verdade, onde está o problema? O perigo não está em ficarmos momentaneamente atribulados, angustiados. A questão toda é quando essa condição depressiva se torna uma atitude predominante, na qual nós não conseguimos nos livrar. E então, a partir do verso 21, Jeremias vai nos dar algumas orientações, algumas dicas, se é que eu posso usar essa expressão, de como romper com este passado e resgatar essas dádivas para enfrentarmos o futuro. A partir do verso 21 do capítulo 3, em contraste com o restante do poema, o escritor sagrado faz uma mudança de curso e se deixa iluminar por um lampejo de luz, e Jeremias nos dá 3 conselhos que eu quero compartilhar com você. 3 conselhos para rompermos com o passado de tristeza e desesperança, ou como alcançar o resgate, a restituição. Eu vou tentar sintetizar numa proposta: o que fazer quando nossa realidade é um chão arenoso e o nosso horizonte uma linha ressecada pela insegurança quanto ao amanhã. O que fazer na segunda-feira? Vamos lá. Primeiro, analise o conteúdo da sua mente. Esse é o primeiro conselho que eu quero extrair deste poema de Jeremias. Se quisermos resgatar aquilo que perdemos, a primeira atitude precisa ser esta: analisar o conteúdo da nossa mente. Está aí no verso 21 do capítulo 3.
mas a esperança volta quando penso no seguinte, ou na tradução tradicional, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta olha para as suas amarguras, para as suas aflições, e ele percebe como elas rebaixaram a sua alma. Mas quando voltou seus pensamentos para Deus, diz ele, a esperança se ergueu dentre as cinzas. Então ele percebe, e eu quero que você escute isso, se puder anote aí. O limite do homem é a oportunidade de Deus. O limite do homem é a oportunidade de Deus. É precisamente nesse ponto que a esperança encontra uma base sólida. E Jeremias nos ensina de que devemos encher as nossas mentes com pensamentos que nos façam olhar para o futuro com novas expectativas. Quanta coisa você pensa por dia? Os neurologistas dizem que o ser humano é capaz de armazenar por dia 60 mil pensamentos. Olha só, 60 mil pensamentos em 24 horas. É muita coisa. E o que eu faço? Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Essa é a receita de Deus. E a maior coisa que você deve pensar, guardar na sua mente, a cada dia, a cada instante, a cada segundo, é a certeza de que, não obstante o coronavírus, não obstante as dificuldades da vida, Deus continua soberano. Deus continua sentado no trono. Ele não perdeu o controle. E é dele a maior de todas as promessas, a mais superlativa de todas elas. Eis que estou convosco todos os dias. Se você puder armazenar na sua mente a convicção de que Deus está presente, então a paz, a alegria e a esperança retornarão com absoluta certeza. Há uma canção que diz assim, Dó maior. Escute. Eu sou fraco e sem vigor, vivo sempre a vacilar. Sei Jesus meu protetor, só contigo, Jesus, quero andar. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Neste mundo aterrador, quem se importa se eu cair? Quem está em meu favor? Só Jesus poderá me remir. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero
Você pode dizer amém? Primeiro conselho: analise o que está na sua mente e levante-se cada dia dizendo: Deus está presente. Segundo conselho: Jeremias nos ensina que é preciso nos lembrar de que o Pai Celestial, não obstante as dificuldades, é um Pai cheio de bondade e que sempre será fiel. Está aí no capítulo 3, verso 22, 23. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Verso 25. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. E ainda, Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Ou as próprias palavras de Jesus, quando diz em Mateus 7:11, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Esse texto nos faz perceber mais uma vez que mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel e bondoso, e a sua fidelidade sempre triunfará. A consequência de colocarmos a nossa confiança na misericórdia do Senhor é que outras coisas tomarão conta da nossa mente, e chegaremos à mesma conclusão que Jeremias chegou no versículo 24: Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele, aleluia. A situação de Jeremias era de uma catástrofe, caos absoluto, desolação, mas ele diz: eu posso me lembrar de um Deus que garante que a minha sorte não está na mão dos babilônios, a minha sorte não está na mão dos governantes, por melhor que sejam, a minha sorte não está na mão do presidente Bolsonaro, que Deus o abençoe, mas não é nele que está a minha sorte. A minha sorte está naquele que é Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz, maravilhoso, aquele que é fiel. Há uma canção que você conhece, Ré maior, que diz assim: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é igual a ti, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é igual a ti, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Verifique o que está na sua mente. Esteja certo de que Deus é fiel. E há um terceiro conselho que Jeremias nos deixa, e eu compartilho com você. Lembre-se de que na hora de Deus, no relógio de Deus, no tempo de Deus, o socorro chegará. Verso 26 do capítulo 3. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Verso 31. Porque o Senhor não rejeita ninguém para sempre, aleluia. Guardar de forma calma, de forma serena, com submissão e fé, nos leva a perceber que Deus não tem prazer no sofrimento humano, não.
Ele pode esconder o rosto, humanamente falando, por um momento, mas logo Ele mostrará a sua compaixão de acordo com a grandeza da sua misericórdia. Sim, Jeremias percebe que na sua quietude acontece a mudança. Ao lembrar das coisas que havia esquecido durante a aflição, Jeremias faz ecoar a mensagem de Davi no Salmo 51, verso 17: o Senhor não desprezará um coração quebrantado e contrito. Para Israel, Deus ainda haveria de escrever uma nova história. Eles retornariam do exílio e haveria esperança e prosperidade. E eu quero lhe garantir nessa noite, para cada um de nós, a aflição sempre será temporal, sempre será passageira e sempre será temperada pela bondade divina, aleluia. O sofrimento se apresenta transitório, não é um ponto final, é apenas uma vírgula, porque diz o salmista: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E eu vim aqui nesta noite para lhe dizer: você não está fora da esfera da graça de Deus, você está no radar de Deus. Deus não se esqueceu de você. Esta é a melhor receita para vencer os dias cinzentos. Paulo nos orienta aos Filipenses 4, verso 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, aleluia. Este é o nosso Deus, socorro bem presente na hora da angústia. Lá maior. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Olha só, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Talvez você tenha dito: já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Quem é o nosso Deus? Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Vai lá, Emerson. Junto, filho. Não haver novo vocês. Aleluia. Que se vestem diante da sua voz. Não. Nem culpas que fiquem
está acalmando nessa noite. Voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Aleluia. Eu cheguei em casa de uma das nossas viagens e minha esposa disse: Ismael, estamos com um problema. Eu disse: o que foi? E ela me disse aqueles exames que eu precisava fazer com o oncologista. Aqui está o envelope com os resultados. E eu abri aquele envelope e comecei a olhar, não entendi muito aqueles dados. E ela foi resumindo dizendo: o diagnóstico é que eu estou com câncer de mama maligno. E o médico não fez segredo, disse que isso pode levar a óbito. Quando você recebe uma notícia como essa, você pode se desesperar, você pode murmurar, você pode perguntar: onde está Deus? Mas você pode também dizer: Ele é o escudo no qual eu posso me abrigar. Nós fomos orar, buscar o Senhor, e o Espírito Santo nos orientou que Denise deveria passar pela cirurgia, e assim o fez, com todas aquelas questões de radioterapia, enfim. E há cerca de 2 anos, talvez um pouco mais, eu retornei com ela ao médico, o doutor Gustavo de Ré, ali na rua Araranguá, em Blumenau, seu consultório. E aquele médico olhou para mim e viu os últimos exames que tinha solicitado. Ele olhou para mim e disse: deputado, o senhor é um homem de sorte. Denise está 100% curada. E eu disse: não é sorte, é promessa. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, mas eu sei que o Deus de Jeremias não mudou, o Deus de Denise não mudou. E eu quero convidá-la para estar aqui. Ela vai estar abençoando o povo de Deus, enquanto nós ouvimos Hoje Eu Vou Chamar Jesus Maravilhoso. Pastor Luiz, chega aqui, por favor. Sua aqui, pastor. Denise vai estar orando, mas eu gostaria que o pastor Luiz pudesse fazer um desafio nesta noite.